desistir. Elas pensam em parar, em voltar às ações da antiga criatura. Talvez você deve ter ouvido alguém falar assim: pastor, quando eu não era da igreja, eu não tinha tanta luta assim. Pastor, quando eu não era da igreja, então que essa pessoa ela já está olhando para o Egito, falta pouco para ela voltar. E sempre alguém vai se levantar para te apoiar. Se você observar aqui no versículo 4, ele diz assim: dizias uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Vai ter uma pessoa que ainda vai se apresentar como um líder, para dizer para você: desiste, volta, para. Só que nós devemos ser essa pessoa que diz no Salmo 89, 19, essa pessoa esforçada, amém, igreja? Essa pessoa que é um guerreiro, essa pessoa que mesmo nada dando certo, ela continua olhando para Jesus. Nós temos que fazer como Paulo e Silas, meus irmãos, que mesmo dando tudo errado, eles ali presos, sendo açoitados, amarrados, a palavra de Deus diz que eles cantavam, oravam e cantavam louvores. Aí Deus abandonou eles, não foi isso, pessoal? Aí Deus esqueceu deles, eles morreram ali amarrados com fome. Foi isso que Deus fez? Não, meus irmãos, a palavra de Deus diz que tão de repente Deus mandou um terremoto ali. E aquele terremoto, ele abalou a estrutura daquela cadeia. Deus, os olhos do Senhor ainda procura os fiéis da terra. Deus não muda. Da mesma forma que Deus encontrou Davi, da mesma forma que Deus encontrou Paulo e Silas, Ele quer encontrar você, amém, igreja? Agora, pastor, eu estou igual ao Paulo e Silas, só que eu não estou nessa posição. Eu estou pensando em voltar para o Egito, eu estou pensando em desistir, a voltar para o mundo. Voltar para o Egito hoje representa voltar para o mundo, voltar para as práticas do passado. Não, meus irmãos, nós temos que ser diferentes, amém? Temos que ter essa diferença, e nós vamos falar sobre isso aqui. Continuando, versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Meus irmãos, aquele que é de Deus, ele não aceita essa situação. Eles falaram: vamos eleger aqui um capitão e vamos voltar para o Egito. Na mesma hora, 2 homens, marca esse nome, nós vamos falar bastante deles, Josué e Calebe, eles rasgaram as vestes, que naquela época representava a revolta com aquela situação. Nós não podemos se revoltar contra Deus, mas temos que se revoltar com a ação do diabo. Você não pode continuar da mesma maneira, aceitando tudo que o diabo tem colocado. Você precisa ser essa pessoa esforçada, amém, igreja? Essa pessoa valente, porque nós precisamos que Deus olhe para nós como Ele vai olhar, como Ele olhou, como eu estou dando exemplo aqui, para Davi, Paulo e Silas, para Calebe. Continuando, versículo 7. Depois eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa, e o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nelas o dará, e ela mana leite e mel. Então somente sereis rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão, e deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Já começou a haver ali uma diferença entre eles. Eles estavam querendo voltar para o Egito, mas Josué e Calebe, eles permaneceram. Eles continuaram fazendo a diferença. Nós precisamos ter essa diferença, meus irmãos, de não aceitar a obra do diabo, de não retroceder, de ser essa pessoa esforçada, a pessoa que fala mesmo: olha, não, o que Deus prometeu é bom, o que Deus prometeu vai se cumprir.
Ah, mas tem adversários, tem gigantes, tem mesmo, coisas que parecem intransponíveis, mas Deus vem e muda. Meus irmãos, continuando no versículo 10, diz assim: mas toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e de todos os filhos de Israel. Olha só, quando você se levanta para fazer aquilo que é de Deus, sempre vai ter alguém para atirar pedras. Sempre vai ter alguém para dizer: não, meu irmão, não é tão fácil assim não. Você vai acreditar na palavra desse pastor? Olha lá fora a dificuldade. Sempre vai ter alguém para atirar pedra em você, meu irmão. Como dizem, jogar um balde de água fria. Mas você deve ser essa pessoa esforçada, esse guerreiro que continua olhando para Deus. Ali Josué e Caleb, eles não olharam para o gigante, para os adversários. Eles continuaram com os olhos postos em Deus. E só vence esse, meu irmão, aquele que realmente está ligado com Deus, que realmente está pronta para ver Deus operar. Tem pessoas que querem ver Deus operar, mas ela não se prepara para isso. É igual aquela pessoa que diz assim: pastor, eu quero prosperar. Eu quero, vencer na vida. Mas ela nunca se aplica. Nunca se dedica no trabalho. Na empresa, ela é a primeira a ir embora. Nunca, se existe uma oportunidade para crescer, para se dedicar em alguma coisa, ela não se esforça. Essa pessoa, ela não vai ser honrada. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que honrar para ser honrado. Não é isso, meus irmãos? Então, se você quer essa bênção para a sua vida, honre. Seja essa pessoa esforçada. E Deus vai te honrar de uma forma sobrenatural. Agora, meus irmãos, abra agora no capítulo 14 mesmo, versículo 24. Versículo 24 diz assim: porém, a meu servo Caleb, porquanto nele houve espírito diferente, e tem sido fiel a mim, pois isso eu farei com que ele entre na terra que espiou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Meus irmãos, você deve ter esse espírito diferente. Olha para o seu irmão que está aí do lado, diga para ele: irmão, tem esse espírito diferente, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é diferente do espírito do mundo. Você vai aí, conversa com as pessoas, você vai na fila de um banco, você vai em algum lugar, está todo mundo na fila com o mesmo espírito, reclamando da política, reclamando do Brasil, dizendo que nada vai bem. É ou não é, pessoal? Só que aquela pessoa que tem o Espírito de Deus, ela tem que ter uma diferença. A diferença daquele que serve a Deus é aquele que não serve. Há uma diferença, tem que haver. E Caleb ouve. Deus olhou para ele e diz: há um espírito diferente de Caleb. O que Deus estava dizendo? Se você ler todo ali aquele trecho, Deus estava dizendo que Deus ia destruir todo aquele povo. Nós vamos chegar lá. Só que Caleb e Josué ia ser poupado. Amém, igreja? Aquele que é de Deus, ele é uma exceção. Você pode observar, Deus destruiu toda a terra nas águas do dilúvio. Só que houve alguém ali que era diferente. O nome dele era Noé. Se não fosse Noé, não haveria a continuação. Não haveria, nós não estaríamos aqui. Mas havia uma diferença. Então você tem que ser essa diferença. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os fiéis da terra, para que o adorem em espírito e em verdade. É a hora, meu irmão. É a hora de nós levantarmos e falar: Deus, eu vou ser esse fiel. Eu vou honrar o Senhor. O Senhor vai me encontrar como fiel dessa terra. E Ele vai poder mandar esse terremoto, como eu disse lá de Paulo e Silas. De repentemente veio aquele terremoto e acabou ali com aquela cadeia. Destruiu aquela prisão. E abriu até as celas dos outros presos. Mas não foi, meus irmãos, algo que não teve uma ação aqui na terra. A palavra de Deus diz: o que ligares na terra será ligado no céu. Tem pessoa que diz assim: pastor, eu quero ser abençoado.
eu quero prosperar, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero ter minha empresa. Mas ela chega no outro dia, ela acorda meio-dia. Ela levanta, não procura fazer nada, não procura entregar um currículo, não procura se especificar, não procura... Essa pessoa vai ser atendida? Não vai, meus irmãos. Ele diz lá os antigos, do céu cai chuva, meus irmãos. E a bênção de Deus é para aqueles que creem. Deus não vai mandar para o mandário, Deus não faz nada por acaso. Existe um propósito, é aquele que é diferente, é aquele que é usado por Deus. Olha só, novamente, Números 14, 24. Mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente, tem tradução que diz outro espírito, e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na minha terra, a terra que o espiou, e os seus descendentes vão possuir aquelas terras. A bênção vai chegar na sua família também, meu irmão. A bênção de Deus, ela é transbordante. Quando você tem a unção de Deus, ela enche a sua vida e ela não para. Deus não tem aquela coisa contada, mirrada. Deus vai derramando até transbordar. Transborda e alcança a sua casa. Quem é de Deus, aonde ele pisa, as coisas começam a mudar. A prosperidade começa a entrar, os milagres começam a acontecer. Ele chega numa empresa que está falindo, aí ele não fica ali dizendo, essa empresa não presta, o patrão que é ruim, não, ali começa a chegar encomendas. A empresa começa a ir para frente. A palavra de Deus diz que Deus prosperava ali Faraó por amor de José. Deus não abençoava Faraó por causa de Faraó. Mas havia um homem ali chamado José, que também tinha o Espírito de Deus, que era o Espírito diferente, e Deus derramava prosperidade. Tem essa diferença, há diferença para aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Se você está igual a todo mundo, está errado, tem que mudar. Todo mundo está desanimado, eu também estou. Não, estou com a esperança em Deus, amém? Todo mundo diz que não vai dar certo, que olha, acabou as esperanças, olha, o mundo está perdido. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que eu vou transformar o mundo? Através do entendimento da palavra de Deus. Então, esse espírito diferente que estava em Calebe, fez toda a diferença. Olha só, meus irmãos, novamente. Vamos para agora Números capítulo 14, ainda versículo 29, um pouquinho para frente. Olha o que Deus diz aqui. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos de vós que foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Versículo 30 agora. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, em que vos faria habitar. Aí diz aqui, vírgula, salvo, exceto, Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Novamente Deus diz, olha, vocês vão cair, mas há dois que há um espírito diferente, que são exceção, esses vão entrar na terra prometida. Nós temos que ser essa exceção hoje, amém, igreja? Deus está te chamando para ser essa exceção. Assim como Noé foi poupado naquela terra de destruição, uma terra de pecado, assim vai ser nós. Assim como Paulo e Silas, que estavam ali aparentemente derrotados. Como assim, pastor? Como o senhor diz isso? Sim, meus irmãos. Amarrado no tronco, sendo chicoteado, é posição de vitória? Eu amarro uma pessoa no tronco, estou chicoteando ela, ela está perdida. Mas, por permanecer em Deus, Deus entra com a provisão. Deus não abandona. Então Deus estava dizendo aqui, olha, todos vão cair no deserto, mas Calebe e Josué vão continuar em pé, em nome do Senhor Jesus. Olha só, meus irmãos, tem mais aqui. Vamos agora para Números, capítulo 32. Um pouquinho mais para frente.
Deus fala mais uma vez sobre essa diferença. Números capítulo 32. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim, meus irmãos, a partir do versículo 11. Vamos ler o versículo 10. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: de certo os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em me seguir. Continuando, versículo 12. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Meu irmão, tem que perseverar. Olha para o seu irmão de novo, chama a atenção dele assim, e diz para ele assim: persevera, irmão. Persevera. Continua crendo. Você não serve um Deus de madeira. Você não serve um Deus que foi feito pelas mãos humanas. Você serve um Deus que é o Criador de todas as coisas, amém? E agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir. Ah, pastor, mas eu tenho medo, sabe? Os dias estão difíceis. Ah, pastor, mas eu não sei se Deus, Ele gosta de mim, se Ele me ama, se é para mim tudo isso. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus, Ele não nos deu espírito de medo, e sim espírito de poder. Então nós temos que vencer, é necessário vencer. É necessário mostrar o poder de Deus. A palavra de Deus diz que a criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação espera que os filhos de Deus, quem? Eu e você que cremos em Jesus. Elas estão esperando os filhos de Deus serem os novos Calebes, os novos Josués, assim, os novos servos de Deus. Pessoas que vão levar a sério o encontro com Deus, que vão levar a sério a palavra de Deus, que mesmo que venha a adversidade, é claro que vem, a palavra de Deus diz que o dia mau vem para todos. Não pensa, meu irmão, que a sua vida é mais difícil do que a dos outros, não, que isso é ilusão. Deus não mente, Ele diz que o dia mau vem para todos, seja rico, seja pobre. Só que o que você vai fazer no dia da sua adversidade? Você vai estar com o mesmo espírito do que todos? Qual espírito, pastor? Do desânimo, do fracasso, daquele que desiste mesmo? Ou você vai estar com um espírito diferente, que persevera em seguir a Deus? Nós temos que ter essa fé. Se nós tivermos essa fé, Deus vai fazer aparecer essa exceção. Deus falava: olha, todos vão cair, exceto Calebe e Josué. Olha, todos vão ser destruídos, salvo Calebe e Josué. Por quê, pastor? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Porque houve neles um espírito diferente, que é o Espírito de Deus. E pode haver em nós, e deve haver em nós. Amém, meus irmãos? Diz assim, meus irmãos, aqui mais uma parte interessante que eu tinha separado para falar para nós, buscarmos aqui de Deus. Abra agora em Deuteronômio, um pouquinho mais para frente. Capítulo 1. Olha só quantas vezes, né, Deus, Ele fala sobre eles. Como que realmente havia uma diferença. E há uma diferença para aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deuteronômio, capítulo 1. Amém, igreja? Amém. O versículo 35 diz assim: nenhum dos homens desta maligna geração verá essa boa terra
que jurei aos vossos pais. 36, novamente. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele verá a terra que pisou, e darei a ele seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Pastor, mas por que Deus falou tanto? Porque marcou, meu irmão. Nós temos que marcar agora a nossa geração. Deus agora não vai ressuscitar o Calebe. Deus não vai trazer de volta o grande homem de Deus, Moisés, Abraão. É você. Diga para o seu irmão de novo, chama a atenção dele e diz: agora é a sua vez, meu irmão. É a sua vez de fazer a diferença. É a sua vez de agora pisar na cabeça do Satanás. É a sua vez de vencer, de derrubar o gigante. É a sua vez de mostrar que Deus é por você. Mas o que o cristão está fazendo hoje em dia? Ele está se escondendo. Parece aquele animal lá, né, que quando ele vê algum perigo, ele põe a cabeça no buraco. Eu acho que é avestruz, né, pessoal? o avestruz, ele tem um perigo, ele põe a cabeça no buraco. O que adianta, meu irmão? A cabeça dele está no buraco, piorou a situação, não é? Imagina, está vindo um inimigo e põe a cabeça no buraco. Aí ficou fácil. Aí o leão está vindo, vai destruir, vai acabar com ele, ele põe a cabeça no buraco. Quer dizer o quê? Ele está se enganando, ele está se escondendo, mas todo mundo está vendo ali, ó. Não põe a cabeça no buraco, não. Amém, igreja? Se levante e seja um vencedor, destrua o inimigo. Como o pastor Jaime de Amorim sempre ele diz: eu não ando por aí procurando o gigante, mas se ele aparecer, ele vai cair por terra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos fazer esse propósito aqui agora, com essa fé no coração. Pode passar agora recolhendo os pedidos de oração. E nós temos aqui 5 minutos ainda para acabar a programação. 5 minutos dá para fazer esse propósito com fé. E nós vamos estar fazendo esse ato de fé. Vou recolher os pedidos, faça aí com fé. Vai trazendo agora, meus irmãos, rapidinho. Nós vamos estar fazendo essa transformação aqui. A palavra de Deus diz: o que ligares na terra será ligado no céu. Pastor, eu não concordo com essas coisas, estou vendo aí, eu não creio nisso. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele cuspiu no barro, fez um lodo, e passou aonde, meus irmãos? Nos olhos do cego, e disse: vai, lava-te. Ele fez o ato de fé, Jesus fez. Paulo, ele rasgava pedaços das suas vestes e dava ao enfermo, ao endemoniado, e ele era curado. Então nós agimos com esse ato de fé, amém, igreja? Então você vai colocar o seu pedido, traga aqui para mim em nome do Senhor Jesus, demore não, quero fazer aqui junto com as pessoas que estão nos assistindo, em nome do Senhor Jesus, e vou colocar o pedido aqui, e eu vou derramar a água, assim como o Senhor Jesus, Ele transformou aquela água em vinho, Deus vai transformar aqui a sua vida espiritual. E assim nós vamos fazer 6 semanas pela família, sentimental, saúde, total, todas as bênçãos vai chegar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pode trazer, meus irmãos, vai trazendo, em nome do Senhor Jesus. Depois alguém não entregar, depois a gente põe também fora da televisão, mas pode trazer para mim em nome do Senhor Jesus. Os obreiros estão fazendo um zigue-zague tremendo. Vai para lá, vai para cá, mas vai chegar aqui. Amém? Meus irmãos, pode colocar de pé em nome do Senhor Jesus? Nós vamos fazer esse ato de fé. Estenda tuas mãos aqui para frente. Eu vou colocar aqui os pedidos. E vou derramar dessa água em nome do Senhor Jesus Cristo. E pode ter certeza, Deus vai operar o milagre. Nós fazemos o ato de fé, mas quem opera o milagre é Deus. Amém? Estenda tuas mãos aqui em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, estamos aqui em Teu santo nome. E assim, meu Deus, como o Senhor transformou a água em vinho, transforma agora a vida espiritual do Teu povo. Os pedidos já estão, meu Deus, dentro, Pai, da talha. E eu te peço, muda a história desse povo. Essa pessoa que não consegue se firmar, essa pessoa que nunca consegue ter um encontro com o Senhor, ser batizada no Espírito Santo, que ela seja transformada em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, e nessa fé nós clamamos. Vai derramando, meu Deus, dessa unção.
Alcança essa pessoa que se sente tão longe de Deus, que se sente tão longe do Senhor. Isso, meu irmão, vai falando com Deus agora. Ou é hoje que Deus vai mudar a tua vida espiritual. É hoje que Deus vai alcançar a sua vida por completo. Vem Espírito Santo de Deus, vem batizar, vem ungir essa pessoa. Oh Pai, vem encher esse coração por completo. Vem fazer essa pessoa te conhecer, Pai, demais. Oh Pai, nós precisamos chegar mais perto do Senhor. Isso, igreja, vai falando com o Senhor. Oh, é hoje que Ele vai renovar a sua vida. É hoje que Ele vai transformar a sua vida. Oh, santo, santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor, de toda adoração. Isso, pode falar com Deus agora, pode falar com o Espírito Santo. Deixa Ele te renovar, deixa Ele te batizar nessa hora. Orimassurianda, Orimalammaturianda, Orimassericanda, Orimas, Edorianda, Orimalassurida, Orimalamassurimanas. Vem Espírito de Deus sobre essa vida, enche agora por completo, meu Deus, até transbordar. Essa pessoa que procura o teu Espírito, essa pessoa que quer chegar mais perto. Isso, meu irmão, vai se chegando agora. Lança fora todo medo, lança fora agora toda timidez, e deixa o Espírito Santo encher o teu coração. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida, deixa o Espírito Santo transformar a tua história. Vem Espírito Santo sobre essa igreja, sobre essa pessoa que ora, pedindo a transformação da sua vida, do seu ministério, da comunhão com o Senhor. Vem Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos, reconhecemos que sem o Senhor nada somos. Transforma, edifica essa pessoa, fortalece, meu Pai, de uma forma sensacional. Transforma